Paz do Senhor, meus irmãos. A lição, estamos estudando a carta de Tiago. Ok, galera? Hoje, o cristão e a prática da palavra. Então, hoje vamos falar sobre uma coisa muito importante, gente. A prática da palavra. Gente, nós precisamos praticar a palavra. E hoje nós vamos falar aqui, comentar como é importante nós praticarmos a palavra. Texto-chave da lição se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, hoje, o grande tema da lição é sobre a prática da palavra. Tiago, ele começou a carta, né, dizendo, anunciando que era para os crentes, os cristãos que estavam dispersos ali pelos povos gentios. Ó, os cristãos dispersos ali, naquelas regiões, naqueles países gentios, certo? Países que não eram judeus, por isso que é chamado de gentios, eles estavam passando por um momento difícil. Eles achavam que eles estavam sofrendo uma prova, uma tentação. E eles achavam que essa tentação vinha de Deus. Aí Tiago, de uma forma muito tremenda, Tiago, de uma forma muito maravilhosa, ele mostra para eles assim: ó, galera, essa tentação que vocês estão passando, essa prova, isso não vem de Deus, essa tentação. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém, nem pode ser tentado. Essa tentação que vocês estão passando vem de vocês mesmos, da natureza carnal, da natureza pecadora do ser humano. Isso vem, essa tentação que vocês estão passando vem de vocês mesmos. Aí Tiago mostra o que vem de Deus. O que vem de Deus? As boas dádivas. Aí ele diz que Deus é tão tremendo que ele dá essas boas dádivas que ele não muda nem tem sombra de variação. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha, gente, a tentação que vocês estão sofrendo é de vocês mesmos, da natureza carnal de vocês. E o que vem de Deus é só coisa boa, em que não há sombra, não há mudança nem sombra de variação, ok? E agora ele começa a dizer o que aqueles crentes dispersos ali, aqueles cristãos, não é que estavam dispersos assim que ninguém estava cuidando. Na verdade, está querendo dar uma noção de que estavam espalhados. Talvez por causa da perseguição, talvez ele não quis dar um endereço certo para quem era essa carta. Mas eu creio que essa carta era para um grupo específico, ok? Mas tudo bem. É chamada carta universal, por quê? Não porque ele escreveu para todo mundo que lesse. Tiago não tinha essa intenção. Eu creio que Tiago escreveu para um grupo específico, mas é chamada carta universal por quê? Porque serve para todos os cristãos. Todos os cristãos que leem essa carta podem aplicar aquilo na vida deles. Então hoje nós vamos falar justamente sobre a aplicação da palavra de Deus, mais especificamente dessa carta na nossa vida. A leitura bíblica de hoje, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em que vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Versículo 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feitio. Versículo 26. Se alguém entre vós cuida em ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Versículo 27, para encerrar. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Ok? Vamos lá. Parte 1 da lição, segundo o comentarista
Jonatas Lima Costa, o pastor. Parte 1, recebendo a palavra. Então, a parte 1, o primeiro tópico da parte 1. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para ceirar. Nesse texto, o escritor utiliza o paralelismo hebraico para esclarecer seus ouvintes sobre o cuidado da prática da palavra. Então, o Tiagão, né? O Tiagão ali, não é o Tiaguinho, é o Tiagão, né? O Tiagão começa trazendo ali o versículo 19, que ele já introduz na carta. Então ele estava mostrando para os cristãos como que eles deviam viver, que a tentação que eles estavam sofrendo era deles mesmo, que de Deus só vinha coisa boa, tá? Não vinha tentação, Deus não tenta ninguém. Ele diz isso ali na sua carta, ele não tenta ninguém. Então o que que eles tinham que fazer? O que que eles tinham que fazer para passar por aquilo ali? Eles tinham que viver a palavra. Mas para viver a palavra, primeira parte, recebendo a palavra. Então o versículo 19, olha só. Portanto, meus amados irmãos, sejamos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, o que que o Tiago está dizendo ali? Três coisas que ele está falando: ouvir, falar e irar. O ouvido, a fala e a ira. Três situações. Então, uma ele diz para tu colocar na frente e duas ele diz para tu colocar depois. O homem seja pronto para ouvir. Essa palavra pronto quer dizer rápido. Então, o homem seja rápido. Então, se for para tu ouvir, é para ser rápido. E ele tem que ser o quê? Tardio para falar e tardio para se irar. Essa palavra tardio quer dizer o quê? Lento. Então, tu tem que ser rápido para ouvir e lento para falar e para se irar. Então, veja como é importante nós ouvirmos mais do que falarmos. Então, tem que ser pronto para ouvir. E essa palavra ouvir, ali no original grego, quer dizer o quê? Prestar atenção. Então, esse é tardio, é rápido para ouvir, quer dizer o quê? Rápido para analisar a situação, rápido para pensar. Porque quando tu está escutando, tu está pensando, tu está meditando. E isso é uma coisa muito boa. E às vezes a gente faz isso, a gente já quer resolver logo a situação porque está incomodando. Não, calma. Vamos primeiro ouvir, vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir as coisas para depois nós tomar uma decisão. Porque a decisão vai o quê? Vai partir da nossa fala. Por isso que Tiago diz, olha, tu tem que ser rápido, rápido, pronto, rápido, para ouvir, prestar atenção. E tem que ser lento, tardio para falar. E lento principalmente para se irar. Essa palavra ira ali é a compulsão da raiva, é aquele ímpeto, sabe? Aquela coisa louca que dá no camarada quando parece que o sangue sobe, que tu ferve assim, que tu quer sair chutando o balde assim, é aquela coisa doida assim. Por isso que Tiago sabe que o ser humano tem essa natureza. Tem alguns que são, como a gente chama, né, na gíria, pavio curto. Né? O Pedrão lá, o Pedrão era assim. O Pedrão era pavio curto. Meu Deus, vamos lá. Então, para receber a palavra, nós temos que ser rápido para ouvir, tardio para falar e muito mais tardio para se irar. Tá entendendo? Mas por que que Tiago colocou esse tardio para se irar? Não é só ouvir e falar? Não seria melhor falar sobre isso? Não, mas aí ele no versículo 20 ele explica por que que ele colocou esse irar ali. Ele disse, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, que é o tópico 2 da parte 1. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Nesse texto, há uma advertência contra a ira descomedida, pois tal prática compromete a nossa sanidade espiritual. Então, olha o que o Tiago está dizendo, gente. A parte do tópico 2 da parte 1. Na ira do homem não opera a justiça de Deus. Já falei aqui, ira o que que é? É aquela explosão súbita, a perda do controle, não opera. Então, na ira do homem não opera, isso é, não trabalha, não age. Então, a justiça de Deus, que é a aprovação de Deus, é Deus batendo o martelo, não vai conseguir acontecer. A justiça de Deus não vai acontecer. Deus batendo o martelo, é isso aí, pode fazer, não vai acontecer. Por quê? Porque nós estamos irados. Porque o ser humano está irado, ele é impetuoso, ele vai tomar uma decisão impetuosa, por isso é obrigado a justiça de Deus não acontecer. Então, um homem irado
Entenda uma coisa: um homem irado jamais pode produzir a justiça divina. Então, olha só, então na ira do homem não opera a justiça. Tu não vai conseguir tomar uma decisão justa. Tu não vai conseguir acalmar e pedir Espírito Santo, me ajuda, me dá direção, né? Glória a Deus. Então, na ira, olha só, na ira do homem não opera a justiça de Deus. Um exemplo clássico bíblico, a história de Caim e Abel, certo? Caim ficou irado, porque Deus aceitou a ofertinha de Abel e não aceitou a dele, ficou bicudinho. Aí Deus falou: Caim, por que caiu o teu semblante? O pecado está ali na porta, oh, posso entrar? Deus avisou. Deus avisou que ele ia pisar na bola, que ele ia cometer um ato, ia cometer um erro. E agora Caim está virado? A justiça de Deus operou? Não, não operou. Operou a ira do homem, operou o ciúme do homem, operou a natureza carnal do homem. Ok? Então, um exemplo clássico onde não opera a justiça de Deus, Caim e Abel. Parte tópico do 3 da parte 1. Então, o que Tiago faz? Ele diz que nós temos rápido para ouvir, lento para falar e para se irar, e muito mais lento para se irar, por quê? Porque na ira não opera a justiça de Deus. Não podemos tomar. A justiça de Deus não vai ser nunca na ira do homem. Então, aí ele entra em outra questão, no versículo 21. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade da malícia, recebei com mansidão, recebei a palavra, com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Vamos falar desse versículo 21. É tremendo esse versículo aqui. Presta muita atenção, querido. Você que está me ouvindo, tá? Versículo 21. Então, olha só. Estamos falando de receber a palavra, esse tópico. Então, a parte 3 do tópico 1. Rejeitando toda imundícia. Agora, uma situação para você receber a palavra. É o que o Tiago está dizendo. Como é que tu tem que receber a palavra? Tu receber a palavra. Primeiro, rejeitando toda imundícia. Esse rejeitando quer dizer o quê? Renunciando. Não, eu não quero. Eu renuncio. Não tem o presidente quando renuncia, eu não quero ser mais presidente. O Collor, né, quem tem mais de 40, o Collor quando renunciou em 92, renunciou à presidência, não quero mais, vou embora. Então assim, renunciando, isso quer dizer o quê? Rejeitando, renunciando toda imundícia. A palavra imundícia é contaminação. Então o que Tiago está dizendo aqui, ó, renunciem, rejeitem toda esta imundícia, essa contaminação que vem de onde? Vem do mundo. Vem desse mundo podre, esse mundo perdido. Esse mundo que vai ser queimado todo. Está lá na carta de Pedro. Vai ser todo queimado para ser purificado. Tá ok? Nós vamos estar com o corpo glorificado na glória. Não vamos mais fazer parte disso. Mas agora, enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que renunciar, rejeitar toda essa contaminação. Toda essa contaminação. Aí ele continua. Rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia. Superfluidade ali quer dizer abundância. Sabe o que quer dizer malícia? Maldade. As palavras que a gente usava para ser tendencioso, para tentar conseguir alguma vantagem, mas a gente não era direta, a gente usava de malícia. Então aqui essa malícia é aquela maldade velada, né? Aquela intenção. Como é que tu acha que Satanás chegou lá por 1/3 dos anjos e disse: não, eu vou ser Deus agora e vamos tudo comigo? Não, é isso aí, tu vai ser Deus. Não, gente, ele foi malicioso. Se ele é o pai da mentira, João 8,44, se ele é o pai da mentira, então ele foi muito malicioso, ele foi tendencioso, ele não foi direto, ele foi malicioso. Então aqui, Tiago está dizendo assim, rejeitando toda imundícia, toda contaminação, e superfluidade da malícia, abundância de malícia. Tu tem que rejeitar a contaminação desse mundo e a malícia, a maldade desse mundo. Porque, pode ver, tu sente, você que trabalha com comércio, ok? Você vê aquela pessoa que vem com aquela malícia, vem pelos cantos tentando te engodar para ter uma vantagem em algum negócio, sabe? Aquela pessoa assim, que ela não é direta, mas ela é velada. É isso que Tiago está dizendo. Vocês têm que rejeitar a contaminação desse mundo, vocês têm que rejeitar a abundância da malícia. Pode ver que a malícia hoje, gente, não é só a questão da sensualidade. A malícia é o envolvimento das pessoas com interesse por trás. As amizades, ela quer uma amizade não para ser amigo daquela pessoa porque gostou, quer ser amigo para ter interesse, está sendo malicioso, tá? Então por isso que Tiago diz, rejeita isso tudo, rejeita a contaminação, rejeita a malícia desse mundo, ok? E recebei
com mansidão a palavra que em vós foi enxertada, a palavra de vós em vós enxertada. Recebei com mansidão. Tópico 4 da parte 1. Tópico 4 da parte 1. Recebei com mansidão. Isso é, recebei o que quer dizer o quê? Aceitem. Aceita, eu quero. Tá aqui, ó, para ti. Não, eu quero. E o termo grego ali não é só receber e pronto, acabou não. É ficar recebendo. Esse aceitem ali recebei com mansidão. Essa palavra receber, esse verbo, quer dizer ficar recebendo. Ficar sempre recebendo. É um manancial de águas. Então, recebei com mansidão a palavra que foi enxertada. Isso é, foi implantada. Essa palavra foi implantada em nós, ok? Foi implantada. Então, assim, ó, é uma nova vida que foi nascendo. Glória a Deus. Então, essa palavra, ela foi enxertada, ok? Olha o que Tiago diz: rejeitando a imundícia e a superfluidade e a abundância de malícia, recebei com mansidão, com gentileza, sendo grato, gente. Isso é coisa linda. Sendo grato, ok? Sendo grato, a palavra que foi enxertada. Olha o que Paulo fala. Ali, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 16. Que eu plantei, Paulo plantou. Quem regou? Apolo. Mas quem deu o crescimento? Foi Deus. Então, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então, quer dizer o quê? A nossa parte é pregar, a nossa parte é ensinar, a nossa parte é orar, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Ok? Então, olha só, o que Tiago está dizendo no versículo 21. Nós temos que rejeitar, renunciar à imundícia desse mundo, à abundância da malícia, para receber com mansidão, com um coração grato, sendo grato, né? A palavra que foi implantada em nós, através da mensagem do Evangelho, a palavra que foi implantada, que pode salvar as nossas almas. Esse é o grande propósito. Está entendendo por que a palavra foi implantada em nós? O grande propósito é a salvação. Aleluia! Glória a Deus. Amém? Então, olha o que Tiago já começa aqui, nessa primeira parte. Nós temos que ser rápido para ouvir, lento para falar, muito mais lento para se irar. E por que nós temos que ser lentos em se irar? Porque na ira do homem a justiça de Deus não opera, ok? Aí ele diz, porque aí nós temos que fazer o quê? Rejeitar essa contaminação do mundo, essa abundância de malícia e receber a palavra de Deus que foi implantado, o evangelho, quando falaram conosco, que falou nosso coração, a palavra de Deus enxertada no nosso coração, que pode o quê? O grande propósito, salvar a nossa alma. Aleluia. Glória a Deus. Eu sempre digo que Cristo é a mensagem de Deus. Deus queria falar com o ser humano. Então, Cristo, ele disse, filho, tu vai ser a minha mensagem. Tu é a minha palavra que vai encarnar, tu vai virar um homem, um ser humano, para levar a minha mensagem para a humanidade. Cristo é a mensagem de Deus para a humanidade. As pessoas que ouviram o evangelho, que não creram, que não aceitaram, que não quiseram aceitar, elas não vão ser condenadas por causa dos seus pecados. Elas vão ser condenadas por causa do perdão que recusaram. Isso é muito triste. Parte 2. Obedecendo a palavra. Então não adianta só eu receber. Ó, tá aqui, ó. Não, agora eu tenho que obedecer. Então vamos lá. Agora Tiago parte do que nós temos que fazer com essa palavra que nós recebemos. Então nós recebemos com mansidão a palavra que foi implantada, que pode salvar e vai salvar as nossas almas. Agora Tiago começa a dizer o que nós temos que fazer com essa palavra. Isso é, obedecê-la, essa palavra. Então na parte 1 do tópico 2, né? Sede cumpridores da palavra. Como vimos anteriormente, a expressão grega ouvir está intimamente ligada a uma ação, geralmente sendo utilizada para demonstrar obediência ou desobediência, ok? Então a palavra ouvir quer dizer uma ação para tu obedecer ou desobedecer. Então, nós recebemos a palavra, agora a nossa parte é obedecer. Então Tiago já começa no versículo 22. Sede cumpridores da palavra. Então, qual deve ser a nossa atitude? Primeira coisa, nós temos que ser cumpridores da palavra. Isso o quê? Executem, pratiquem a palavra. Então, executar a palavra.
Tá entendendo? Praticar a palavra. Mas espera aí, como que o cristão obedece a palavra? Como é que ele obedece a palavra? Como um livro de regras? Não. O cristão não obedece a palavra como um livro de regras, entenda bem isso. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. Olha o que Deus fala para o profeta Ezequiel. Porei dentro de vós o meu espírito, para que? Para com propósito, para quê? Para que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Tá entendendo? Tu não vai obedecer um livro de regras. Não, não vai obedecer um livro de regras. Por isso que, olha só, a profecia que Ezequiel recebeu foi tremenda. É para a nossa vida. Porei dentro de vós o meu espírito, o Espírito Santo. Quando tu sabe que o Espírito Santo mora em ti, porque o teu corpo é morada do Espírito Santo. Então, porei dentro de vós o meu espírito, para que andeis. Essa palavra andeis quer dizer o quê? Viver. Para que vivais nos meus estatutos. Essa palavra estatuto é um decreto. Ok? Então Deus deu um decreto, que o prefeito agora deu um decreto, não pode ter mais culto durante a semana, só domingo, é um decreto do prefeito, tem que cumprir. Então, para que viveis nos meus decretos e guardeis, essa palavra guardeis quer dizer preservar os meus juízos, isso é, os vereditos. Deus bateu o martelo, deu um veredito, e para que observeis e obedeceis. Mas entenda o seguinte, para tu obedecer, para tu viver, para tu preservar os estatutos, os juízos de Deus, Deus colocou dentro de ti o Espírito dele. Então ele pôs dentro de nós o Espírito dele para nós cumprir os seus mandamentos, observar os seus juízos, guardá-los. Isso é maravilhoso. Por isso que Zacarias capítulo 4, versículo 6 fala assim: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tá entendendo? Tu não obedece a palavra de Deus porque é um livro de regras. Tu obedece a palavra de Deus porque o Espírito Santo mora dentro de ti e ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas tudo isso é com livre iniciativa, livre vontade. Eu gosto muito do versículo, Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa linda! Hã? Eis que estou à porta e bato. Quer dizer, Deus pede licença para entrar na casa do camarada. Ok? Então, olha, então continuando no versículo 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Meu Deus, essa palavra somente quer dizer só isso. E ouvintes quer dizer que não presta atenção. Tiago, vocês têm que praticar, cumprir a palavra e não ser somente ouvinte. Porque é aquela ideia, entra no ouvido e sai no outro. Pessoal aí estão dispersos aí pelos países gentios, vocês têm que praticar a palavra. Vocês não podem ser só ouvinte. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sabe o que o Tiago está querendo dizer aqui? Vocês que estão me ouvindo aqui. Nós temos que praticar a palavra. Não como um livro de regras. Porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, e se nós for só ouvintes, nós vamos estar enganando a nós mesmos. Qual é o pior mentiroso? É aquele que mente para si mesmo. Então eu estou me enganando. Essa palavra enganando quer dizer falso raciocínio. Não estou aplicando a verdade, eu estou mentindo para mim mesmo. Então, se eu for só ouvinte, não praticar, eu vou estar me enganando. Então além de ouvir, eu tenho que prestar muita atenção para poder aplicar na minha vida aquilo que está sendo falado, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou estudando. Então eu tenho que ouvir, prestar atenção, é isso, e aplicar. Isso é maravilhoso. Só que por isso que precisamos da ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é primordial, essencial para nós guardarmos a palavra. João capítulo 14, versículo 26. Escute. Pois quando vier aquele Consolador que o Pai enviar no meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Jesus Cristo falando. Quando vier o Consolador, o Ajudador, ele vos ensinará quer dizer guiar, mostrará o caminho, é por aqui. E vai lembrar de todas as palavras que eu falei para vocês.
essa palavra, esse termo lembrar no grego, quer dizer, vai chamar a atenção. Então, quando tu lê a palavra, quando tu medita na palavra, quando tu estuda a palavra, o Espírito Santo vai lembrar você, camarada. A tua parte é ler, pelo menos ler, né? Por favor, pelo menos uma vez por dia, pega ali e lê um capítulo, pelo menos. Então, olha só, quando vier o Consolador, o Espírito Santo, ele vai guiar e ele vai lembrar das palavras de Cristo, vai chamar a atenção. Então, aquilo vai te orientar, vai te guiar, camarada. Então, nós temos a nossa parte é ler, estudar, meditar, praticar e pedir ajuda do Espírito Santo. Ok? Pedir ajuda do Espírito Santo. Por isso que devemos ouvir e praticar a palavra para nós não nos enganarmos. Lá em Efésios capítulo 4, leia depois o capítulo 4 de Efésios, Paulo é tremendo ali. Ele disse assim, ele mesmo, Jesus Cristo, deu uns para, vamos ver se eu lembro aqui, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os 5 ministérios da igreja, os 5 ministérios da igreja. Ok? Mas aí ele explica por que ele deu isso, para a edificação dos santos, para não ser levados em rodas de doutrina. O que é roda de doutrina? O camarada vem, sabe uma roda, tu roda, não vai a lugar nenhum. Isso é a roda de doutrina. Aí daqui a pouco tu tá tonto, não sabe para onde é que vai, tá perdido, né? Então isso é uma roda de doutrina. Agora, quando tu vai, esses 5 ministérios da palavra, tá? Quando tu tem palavra profeta, palavra apóstolo quer dizer enviado. Mas apóstolo não é título. A palavra apóstolo é enviado, ok? Aí tem o profeta, que é a palavra que fala com o camarada para o futuro. Tem o evangelista, aquela palavra que salva o ser humano, né? A palavra de evangelismo que salva. Tem a palavra do pastor, a palavra que guia, que cuida. E tem a palavra do mestre que sustenta, que alimenta. Então tudo envolve a palavra, meus irmãos. E o apóstolo, pode ver, ó, o dedo do apóstolo, ele está aqui nos outros 4, então ele engloba esses 4 ministérios. O profeta, o profeta evangelista, o pastor e o mestre. O apóstolo engloba esses 4 ministérios. E olha o que Tiago fala no versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não cumpridor, agora ele vai explicar como é. Por isso que o Tiago vai explicar como é o camarada. Aí ele vai explicar. Porque se alguém é ouvinte e não cumpridor, do que ele pediu no versículo 22, ele é semelhante ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural. Então ele é igual a um homem que olha no espelho o seu rosto natural. Porque se alguém é ouvinte e não está atento, está só ali, tá, né? Beleza? E não cumpridor, isso é não praticante. Ele é igual, ele é semelhante ao quê? A um homem que se olha no espelho. Sabe, porque o espelho naquela época, ele não é o nosso espelho aqui, né? Ele era, era um metal que tinha que ser polido e dava uma imagem, não, vamos dizer o quê? Nem 80%, nem 70%, no máximo 50% da pessoa que conseguia ver. Então eu tinha que olhar muito bem, às vezes olhar de um lado, do outro, né? Tinha que ser muito bem polido, era um metal de cobre, geralmente era feito de cobre. Então não tinha uma nitidez muito boa, tá? Não é como o nosso espelho que nós temos aqui hoje em dia, né? Então é semelhante ao homem que se contempla no espelho, que é aquele metal polido de cobre. Tem que ver bem para conseguir olhar. Então olha o que Tiago está dizendo. O homem que só ouve a palavra e não pratica, ele é que nem o camarada que foi na frente do espelho. Olha o versículo 24. Porque se contempla a si mesmo, vai-se e logo esquece como era. Meu Deus. A parte 2 do tópico 2. O rosto no espelho. Então, o homem que ouve a palavra. Olha o que Tiago está dizendo. Ó, camarada, tu que só ouve a palavra, vai no culto, só ouve a palavra, na reunião de fé, e não pratica aquilo que eles estão falando ali. Para quê? Para nós não ser que nem esse homem que se olhou no espelho e acabou, saiu da frente do espelho. Saiu da frente do espelho. Ai, como eu era bonito, nem sabia. Tá entendendo? Então, olha, para não. E essa palavra, esquece disso. 24. Porque contempla a si mesmo e vai logo se esquece como era. Quer dizer o quê? Ele não negligenciou. Tá entendendo? Ele está sendo negligente. Essa palavra esquece ali, quer dizer, negligenciou. Não é que ele. A ideia
que Tiago está querendo dizer ali não é que ele esqueceu, esqueci, esqueci, pastor, desculpa, esqueci, meu irmão, desculpa. Não, ele foi negligente, ele até sabia, talvez até lembrou, mas naquela coisa assim, de não prestar muita atenção, não vigiar, ele foi negligente. Nós não podemos ser que nem esse homem, e esse homem, do versículo 24, que Tiago está falando, porque se contempla a si mesmo, vai e logo se esquece como era. Esse homem que Tiago está falando aqui é aquele camarada que tem uma rotina religiosa. Ele vai numa reunião religiosa dele, mas nada do que é pregado, do que é falado, ele aplica na vida dele. Ele é um homem que vai diante do espelho e depois sai da frente do espelho e esquece como ele era. Ele foi negligente, ele não aplicou nada. Na verdade, essa pessoa trata a vida cristã como uma religião, ok? Acho que Tiago estava querendo pegar leve ali, vamos supor, né? Penso eu que estava querendo pegar leve. Não queria dizendo que eles eram só cristão de reunião religiosa. Vocês marcam presença na reunião, mas acabou a reunião. Vocês não estão igual como todo mundo, né? Eu não estou nem querendo falar aqui de vestimentas, estou querendo falar de atitudes. Atitudes. Eu e você somos uma Bíblia que muitas pessoas vão ler sem nunca ter entrado numa igreja. Guarda bem isso, tá? O que ela está lendo na minha vida? Meu Deus, então tá entendendo? Isso é um privilégio, irmãos. Isso é um privilégio, mas todo privilégio tem sua responsabilidade. Ok? Por isso que a palavra fala, Jeremias fala muito disso. Eu sou o Senhor que esquadrinho o coração do ser humano. A palavra esquadrinhar, tu pensa assim um açougueiro, pensa um açougueiro pegando aquela carne, né, aquela chuleta, aquela alcatra, ô glória, pegando e cortando em pedacinho, para fazer na panela assim, né? Pensa assim. Então, essa que é a ideia. Deus esquadriando, pegando, cortando tudo em pedacinho o coração do ser humano e olhando cada pedacinho. Alfredo, esse pedacinho aqui tá complicado, Alfredo, né? Então Deus olhando cada pedacinho. Tá entendendo? Só isso, por isso que Deus fala em Jeremias: eu sou o Senhor que esquadrinho o coração do ser humano. Gente, naquele dia não vai ter título, não vai ter nome de religião, não vai ter cargo de igreja, não vai ter nada disso. Aquele dia o teu nome escrito no livro da vida. É isso que vai importar. Lá no livro da vida não está presbítero, irmão Alfredo, crente da Assembleia. Não vai estar isso. Não vai estar isso. Vai estar o meu nome lá só. Vai ter aquilo que eu fiz para Deus para receber o meu galardão. Sim. Mas a salvação é única. Isso é muito sério, gente. Como diz Jesus para João no Apocalipse: eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tá entendendo? Guarda é tu, não é eu. A minha é minha, a tua é tua. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome a tua coroa. É muito sério. Então, a vida cristã é maravilhosa, gente. A vida com Deus é incrível, é uma coisa muito boa, muito. É fantástico, gente. Não tem explicação para dizer o que é a vida com Deus. Se a gente conseguisse se dedicar mais, a gente não consegue, que a natureza pecadora é terrível. Nossa, eita, a natureza pecadora é terrível. Mas se a gente pudesse dedicar mais, a gente pudesse orar mais, a gente pudesse se consagrar mais, ler mais a palavra, gente, a nossa vida, o nosso evangelho estaria explodindo nesse país. Não estou dizendo que não ia ter pandemia, não ia ter corrupção, porque o mundo jaz no maligno. E a palavra de Deus tem que se cumprir. Mas nós, como igreja, seríamos realmente a nossa função, luz do mundo e sal da terra. Essa é a nossa função. Ok? Vamos lá. A lei perfeita, parte 3 do tópico 2. A lei perfeita. Então, o que Tiago está falando? Versículo 23 de 24. Olha, nós temos que ser praticante da palavra e não só ouvinte, ok? Mas, senão nós vamos ser que nem o camarada que se olha no espelho, né? E depois esquece como é que ele era. O religioso. Aí o versículo 25. Aquele, porém, você e eu, que atenta bem
para a perfeita liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, negligente, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feitio. Gente, que promessa gloriosa. Que promessa gloriosa nesse versículo 25. Olha só, vamos lá, vamos. Meu, gente, eu sei. Vamos lá, fica comigo aqui, tá? Tu vai ter coisa, já tá tendo coisas gloriosas. Fica comigo aqui, olha só esse versículo 25. Que é a lei perfeita, a parte 3 do tópico 2. Aquele, porém, que atenta bem, essa palavra atenta bem, a ideia é que é? É se inclinar para olhar. Imagina alguém sentado, aí alguém vem falar contigo, aí tu vai se inclinar para olhar e prestar atenção. Essa que é a ideia. Aquele que atenta bem, quer dizer, sai da sua zona de conforto e presta atenção. Opa, esse negócio aí é bom, quero ver. Vai se atentar, aquele que atenta bem, quer dizer, aquele que se inclina para olhar. Aquele que atenta bem, aquele que se inclina para olhar, para a lei perfeita da liberdade. Essa palavra perfeita quer dizer completa. E essa palavra liberdade, gente, bem legal aqui que o escritor, que ouviu o termo grego, essa palavra liberdade quer dizer o quê? Bem fácil, contrário à escravidão. Ah, isso aqui é... Gente, isso aqui é muito forte. Pega aí, ó, olha só. Aquele que presta atenção, que se inclina para olhar na lei, na perfeita lei, completa, quer dizer, não tem erro, não tem falha, na perfeita lei da liberdade, é contrário à escravidão. Tá entendendo? Contrário à escravidão. Então tu não é mais escravo, tu não é mais servo do pecado. Então quem muito presta atenção na lei, na palavra perfeita, que é o evangelho, e nisso persevera, olha o que ele fala no 25, e nisso persevera, isso é, permanece. Tu permanece. Eu persevero aqui na minha casa, essa casa é minha, quer dizer, eu moro aqui, eu permaneço aqui, eu estou perseverando aqui na minha casa. Então, eu perseverar na lei da liberdade do Senhor é permanecer nela. Então, tu permanece nessa lei. Você não vou fazer isso porque eu permaneço na lei da liberdade do Senhor. Tá entendendo? Volto ao que eu falei antes, os mandamentos do Senhor, para o cristão, não é um livro de regras. Não é um livro de regras. Os mandamentos do Senhor é a perfeita lei da liberdade em Cristo Jesus. Olha aqui, fala para o camarada que diz que crente não pode fazer nada. Fala assim para ele, ó, eu posso fumar, eu posso beber, eu posso ir para balada. Só que como eu sou livre em Cristo Jesus, se eu quiser eu não fumo, se eu quiser eu não bebo, se eu quiser eu não vou para balada, se eu quiser eu não uso droga, porque eu sou livre em Cristo. Essa que é a perfeita lei da liberdade, gente. Isso é maravilhoso. Se nós aplicássemos mais isso na nossa vida, meu Deus, nós voava. Gente. Nós dava voadeira misturado com pirueta. Meu Deus, nós fazia coisa tremenda para o Senhor. Mas aí que tá. Nós temos que tomar posse disso. Isso é uma chave que está na palavra. Esse versículo 25 é uma chave da palavra. Olha aqui, se o teu pai, sei lá, o teu pai, vamos usar o teu pai aqui como exemplo, um pai, né, natural, o teu pai chega assim, filho, venha na minha casa que eu vou fazer um almoço para ti. Quando, pai? Amanhã, sábado, beleza, tu vai lá. Por quê? Porque o teu pai deu uma palavra que era para tu ir. Tu vai perguntar de novo? Não vai perguntar de novo. Por quê? Porque o teu pai deu a palavra. Tu vai chegar lá confiando que tu vai abrir a porta, vai ter aquela costela no fogo lá, ok? Acho a minha esposa deu um glória aqui. Vai ter aquela costela no fogo, tá? Porque o teu pai deu uma palavra. Agora tu imagina Deus, gente, se nós cremos que a carta de Tiago é a palavra de Deus, então olha só, aquele porém que se inclina, atenta bem, para a lei perfeita da liberdade, que é o contrário da escravidão, e nisso permanece, persevera, não sendo ouvinte esquecediço, negligente, quer dizer, tu não é negligente, tu está fazendo, mas fazedor da obra. Isso é, não a obra de fazer obra de Deus, fazer um trabalho na igreja, não é essa obra. Essa obra aqui é aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Tá entendendo? Não é uma obra ali, ser da missão, adolescente, jovem, não é aquele tipo de coisa, cuidar da portaria tal. Não é essa obra, não. É a obra que Deus está fazendo na tua vida. Esse tal será bem-aventurado no seu feitio. Olha que promessa gloriosa. Então, a obra que Deus faz na tua vida, Filipenses 1:6, a obra que o Senhor começou, Ele aperfeiçoará até o dia do Senhor Jesus. A obra em quem? Na minha e na tua vida. É isso. Tá entendendo? Então, olha só que coisa linda. Aquele, porém,
que atenta bem, presta atenção, se inclina para ver, na lei perfeita, completa da liberdade, contrária à escravidão, e nisso permanece, persevera, não sendo ouvinte negligente, isso é, está prestando atenção, vai aplicar para a sua vida, mas fazedor da obra, isso é a obra que Deus está fazendo em ti, esse tal será, isso é promessa de Deus, isso é o dinheiro na conta, garantido, é o auxílio emergencial, é muito mais que o auxílio emergencial do governo, é o dinheiro na conta. Esse tal será bem-aventurado no seu feitio. Bem-aventurado quer dizer feliz, e o bem-aventurado ali também, uma das definições é invejado. Olha só, tu será até invejado. Poxa, mas o camarada, meu Deus, o camarada tá melhor que eu. Por quê? Porque Deus está fazendo uma obra em ti. E tu vai ser bem-aventurado nessa obra, no seu feitio. Guarda bem esse versículo 25 de 1 Tiago na tua vida. Isso aqui é uma chave poderosa. Não para tu cobrar a Deus, não. Mas para tu aplicar na tua vida. Porque a palavra é o teu pai que mandou Tiago escrever. Tiago, escreve lá. O pessoal do Betel, o pessoal que está ouvindo a escola bíblica lá, dia 24 de julho de 2020, 20 horas e 40 minutos, o pessoal que está ouvindo a aula. Tiago, escreve lá, porque eles vão saber que eles têm a lei perfeita na vida deles, e se eles perseverar, se eles não forem ouvintes esquecidos, e eles fazerem essa obra, eles vão ser felizes nesta obra, nesse feitio. Deus escreveu isso para você que está me vendo aqui nessa noite, aleluia, glória a Deus, amém? Vamos lá, parte 3, tópico 3 da lição, estamos encerrando. Parte 1 do tópico 3, a religião sem valor. Então, olha só, agora Tiago, depois que tudo que ele falou, que nós temos que ser rápido, né, velozes e furiosos para ouvir, e lento, devagar e parado para falar, ficou bom, né? E muito mais lento para se irar. E nós temos que ser o quê? Cumpridor da palavra, não somente ouvinte. Aí tudo isso, e não ser igual um homem que se olha no espelho e vai embora, esquece. E se nós fizermos tudo isso, nós vamos ser bem-aventurados naquilo que nós fizermos. Aí agora, Tiago, eu penso que Tiago escreveu esse versículo 26 e 27 aqui, para mostrar, para eles dizer para os camaradas lá, ó, não sejam religiosos. A grande intenção aqui de Tiago é dizer para eles não serem religiosos, porque Tiago era judeu, ele veio da cultura judaica, daquele paramento todo lá de Israel, toda aquela coisa lá, né, do sacerdote, papapá, o ritual levítico, ele vem daquela cultura, a lei de Moisés, mas eles não entenderam a lei, queriam aplicar aquela lei como se fosse um rigor religioso, uma regra religiosa, mas não era isso que Deus queria. Então agora Tiago fala esse versículo 26 e 27 para mostrar, ó, não sejam assim. Ele quer mostrar, olha só, versículo 26, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Vamos lá. Meu Deus. Então onde é que vai? A religião sem valor, que o comentarista pastor Jonatas falou. A religião sem valor. Então olha o que ele está dizendo. Se alguém aí, no caso ele está falando para quem? Para os cristãos que estão dispersos nos países gentios. Então para a gente que frequentava a igreja. Ok? Pessoas que frequentavam, não era pessoa que não sabia do evangelho, pessoas que frequentavam a igreja, ele está falando para essas pessoas, se alguém, entre vós, aí no meio desse povo aí que está no culto aí, entre vós, cuida, isso é, guarda, pensa, se dedica em ser religioso, isso é, essa palavra religioso é cuidador das regras religiosas, ele só quer saber de regra, se alguém de vocês está no meio de vocês está aí no culto, só pensa em cumprir regra religiosa, esse camarada, e não refreia a sua língua, isso é o quê? Não usa freio na língua. Sabe o que é esse não usar freio? É não cuidar com o que fala. É língua solta. Não tá, fala qualquer coisa. E a pessoa que é língua solta, que não refreia a língua, é uma pessoa que não consegue ficar falando, não consegue ficar calada. E o grande problema desse camarada, ele é uma pessoa que não tem domínio próprio. Ok? Então, olha só, ele não refreia a sua língua. Por quê? Porque ele não tem domínio próprio. Domínio próprio, o que quer dizer? Nem nele ele consegue se mandar. Nem nele. Fala coisa na hora errada, fala coisa para machucar as pessoas, fala coisa assim, não é o cara sem noção. Tem um cara que
Tem um cara que é sem noção, né? Que ele fala coisa que, né? Tipo, vem aquela mulher. Vou usar um exemplo aqui, tá? Já aconteceu comigo, já fiz isso. Meu Deus, me arrependi. A mulher tá meia gordinha. Ô, irmã! Ô, irmã não, né? Eu nunca fiz isso com irmã, só com antes, né? Antes de conhecer Jesus. Ô, fulana, como é que tá? Ô, vai, pra quando é que é o filho? Não tô grávida. E a pessoa tá gorda. Meu Deus, minha cara vai lá embaixo, gente. Então tem o sem noção, né? Esse sem noção, beleza. Mas aqui o que o Tiago tá dizendo não é o sem noção. É o camarada mesmo que quer falar e não cuida, não se contenta e tem que abrir a boca. É o camarada que não tem domínio próprio. Então ele não refreia a sua língua. Então, olha o que Tiago diz desse camarada. Aí tu olha assim, poxa, tu nem fala com o cara, tu nunca falou com o cara, mas tu vê ele chegando na reunião. Lá vem ele. Glória a Deus, aleluia. Lá vem ele com o terno, na gravata, Bíblia embaixo do braço. Paz do Senhor. A paz do Senhor, né? Vai dando paz do Senhor, paz do Senhor. Amém. Vamos abrir o exemplar da Bíblia Sagrada. Ele de cabeça aqui. O exemplar, abra sua Bíblia na carta de Paulo, fala até bonito. Ele cumpre as regras religiosas perfeitamente, mas aí ele não refreia a língua, tá? Não refreia a língua. O que esse camarada é? A religião dele é vã. Sabe o que quer dizer a palavra vã? Improdutiva, não vale nada. Quem não produz nada, não vale nada para Deus, tá? Não, tá? Não. Tá, beleza, foi. Para Deus. A religião dele, tá? Não ele. Toda pessoa tem valor. A religião dele é improdutiva, é vã, não vale nada. Não é a pessoa, tá? É a religião dele. Porque toda pessoa tem valor para Deus. Independente da situação que esteja, tá? Dependendo da situação que esteja, toda pessoa tem valor para Deus, tá, gente? Toda pessoa tem valor para Deus. Se em Ezequiel, Deus fala para o profeta que ele não tem prazer na morte do ímpio, então toda pessoa tem valor, ok? Então o que é vã aqui? O que é improdutivo? O que não vale nada? A religião dele? Então tem que orar para esse camarada mudar o conceito dele, mudar o pensamento dele. Olha uma parábola muito maravilhosa, Lucas capítulo 15. Duas pessoas no templo orando. Na frente estava o fariseu e atrás o publicano, que era o cobrador dos impostos dos romanos, que era odiado pelos judeus. Então o publicano falava assim, um golinho de água aqui. O publicano, o religioso falava assim, ó Deus, te dou graças, porque não sou como os outros homens, roubadores, ladrões, adúlteros, eu dou dízimo, jejuo 2 vezes por semana, nem sou como esse aí, ó, esse publicano. Aí o publicano lá atrás, cabeça baixa, batia com a mão no peito e dizia assim, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí sabe o que Jesus falou? Olha que lindo. Quem saiu dali justificado, isso é inocentado, a palavra justificado quer dizer inocentado. Quem saiu dali inocentado? O fariseu, que ora jejua e dá dízimo, ou aquele que era arrependido? Aí quem saiu dali, Jesus falou, quem saiu dali inocentado foi o publicano, não o fariseu. Porque o fariseu, tudo que ele fazia, fazia para ele, por orgulho dele, para se mostrar. Nunca fez para Deus, nunca. Então, tudo que tu fizer, faça para Deus, não faça para os homens. Honre o teu pastor, honre o teu líder, sim. Dependendo da situação, preste conta a ele, sim. Mas nunca faça para o homem, faça para Deus. Ok? Tenho certeza que o meu pastor está concordando comigo aqui. Nós fazemos para Deus, irmão. Pastor Vilmar, a pastora Marili, eles podiam estar muito bem, os seus filhos já são casados, os seus filhos já estão com a sua vida resolvida, já estão no seu caminho, tá os dois lá com os seus cachorrinhos, né? Acho que é 3 que tem, né? Aleluia, eles vão abrir um canil futuramente, glória a Deus, né? Vão fechar a piscina, vão abrir um canil lá. Então, estão lá com seus 3 cachorrinhos, eles podiam estar passeando, viajando, irmãos, podiam estar aproveitando mais a vida, que agora tem uma certa tranquilidade. Não, estão cuidando da obra, estão ali final de semana, estão ali se arriscando, pegar o Covid, visitando irmãos, ajudando irmãos. Agora, pergunta se eles fazem para aparecer. Eles nunca falam nada. Eu estou falando porque eu vejo, não porque eles falaram para mim. Vê se eles fazem para aparecer. Eles fazem para Deus. Então, faça para Deus, camarada. Não faça para os homens. Tá entendendo? Então, se você fizer para aparecer, a tua religião vai ser improdutiva. Não vai servir para nada. Para nada. Ah, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou protestante. E daí? Se tu é religioso e não refreia a língua, não consegue ficar, não tem domínio próprio,
Peça ajuda ao Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que têm aquela impulsividade, que são. Eu entendo, eu respeito, mano. Mas peça ajuda ao Espírito Santo, ele vai produzir os frutos na tua vida. Gálatas 5:22, o fruto do Espírito Santo, ele vai produzir na tua vida. O fruto é do Espírito, não é tu que tem que ser manso, humilde, amoroso, ter fé, benigno, não é tu. É o fruto do Espírito, não tem que dizer Espírito Santo, faz esse fruto aparecer na minha vida. Peça ajuda a ele. Ok? Então, o que Tiago diz? Aí ele, ele diz, primeiro ele fala, o que é a religião improdutiva? Agora, para encerrar, irmãos, a religião produtiva, a religião que vale para Deus, a religião que presta para Deus, que Deus ama essa religião. É evangélica, Assembleia de Deus, aleluia, essa religião. Deus, tu gosta da Assembleia de Deus, religião? Deus vai me dar um safanão que eu vou longe, mas tudo bem, né? Deus me ama, né? Glória a Deus, né? Não é religião. Escuta aqui, vou falar um negócio aqui. Jesus não é católico, Jesus não é protestante, nem evangélico. Jesus é Deus, ok? Jesus é Deus, não é nenhuma religião. Cristianismo é relacionamento, não é religião. Então, primeiro Tiago fala da religião que não vale nada, não da pessoa, tá? Da religião que não vale nada. Agora ele fala no versículo 27, a parte 2, a religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus Pai é esta. A religião pura, isso é sem mancha, imaculada, religião que não é contaminada, tá? Não é uma religião que tu preenche uma ficha de crédito, que tu preenche uma ficha de empresa. Que religião você é? Ah, eu sou tal, católico, protestante, evangélico. Não, não é essa religião ali. Essa religião, o que quer dizer? É o contato com Deus, a vida que tu tens com Deus. É isso que ele está dizendo. A vida que tu tens com Deus, pura, isso é sem mancha, imaculada, incontaminada, para com Deus Pai, é esta. Aí ele vai explicar. Versículo 27, olha qual é. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Primeiro, tu visitar. A palavra visitar ali não é só assim, ó. Ô, Pai do Senhor, irmão, como é que tá? Tudo bem? Então, valeu, beleza, tchau. Não é só isso. A palavra visitar ali quer dizer ver como estão. Tá entendendo? Os evangélicos, né? Vamos usar os evangélicos. Eles cresceram muito no Brasil, glória a Deus por isso, porque a palavra está sendo pregada, ok? A palavra está sendo pregada, glória a Deus pelos evangélicos, tá? Tem minhas críticas, sim, mas também tem os lados positivos, não vamos só detonar, né? Eu sou evangélico, ok? Então, os evangélicos cresceram no Brasil por causa de uma coisa, por causa das visitas, por causa dos pastores e líderes que visitavam as pessoas. Então, eles não iam só visitar, iam lá ver como as pessoas estão. Só que tem uma coisa, isso não era só para o pastor nas antigas, isso era para toda a igreja. Eu me lembro de testemunho de pessoas que iam para a escola bíblica no domingo de manhã, 8 horas da manhã, estavam lá orando até 8h30, 8h30 começava a aula, 8h30 começava a aula, 9h30 acabava a aula, eles saíam da escola bíblica, iam fazer visita, chegavam em casa, almoçavam rapidinho, saíam domingo à tarde para fazer visita, voltavam para casa e iam para o culto. Era assim nas antigas Assembleias de Deus. Eu falo do nosso ministério, a Assembleia de Deus nas antigas era assim. E não tinha muito crente não, mas eles estavam sempre na estrada, sempre visitando. Não era lá para comer não, o café corajoso ou covarde, não, era para orar pelas pessoas. Por que tu não foi no culto? Como é que tu tá, irmão? Poxa, estamos aqui contigo. Não era uma coisa, não, hoje parece que e tem um conceito que gente, isso me deixa nervoso. Eu não vou bater no meu computador aqui, tá? Mas tem um conceito que as pessoas olham assim, como é que é o pastor lá, Alfredo? Ele visita pouco, não vai quase, não vai na casa dos irmãos. Gente, isso, visitar pessoas, claro, isso é o dever do pastor, um dos deveres, mas não podemos analisar a vida da pessoa, do líder religioso, da congregação, pelo tanto de visita que ele faz, né? Por favor. Pelo tanto, não, jamais. Irmão, se tu não precisa de visita, dá glória a Deus, tá? Agora, se tu precisa de uma visita, amém, fala com o teu pastor, ele vai ter o prazer de ir lá. Às vezes o pastor não sabe, porque olha só, tem uma questão assim, ó. Claro, o pastor tem
Ele quer intimidade com Deus para Deus mostrar. Beleza, eu entendo isso, mas olha só, tu fica, se tu tiver os sintomas do Covid agora, então tu vai chegar lá no postinho, tu vai chegar lá, tu vai lá se consultar, eles vão perguntar o que para ti? Tu vai chegar, tu vai ficar parado, eles vão dizer, ó, tu tens isso, isso, aquilo. Não, tu vai ter que dizer os sintomas pro médico te dar uma receita, pro médico fazer uma receita, ver o que tu tens. Tu vai ter que dar os teus sintomas. Então, às vezes, o teu líder, tu tem que chegar para ele e dizer, pastor, eu tô precisando de uma visita, o senhor pode ir lá em casa essa semana? Com muita humildade, muito carinho, muita atenção, sabe? Pastor, pode ir lá em casa essa semana, eu tô precisando de uma visita, queria que o senhor fosse lá em casa para orar por mim, pela minha esposa, pelo meu filho. Não sai largando, pastor, vai lá em casa porque tá tudo quebrado. Não, não, calma. Fala, pastor, vamos lá em casa, preciso de uma visita. E se você está firme com Deus, aproveita para visitar, camarada. Aproveita para visitar. Visita aquele irmão, às vezes, se você que é presbítero, que é diácono na igreja, né, ou auxiliar, ou que tem uma vida com Deus, que Deus, eu tenho que visitar alguém, me mostra aí. Vai, camarada. Tá bom? Então vamos lá. Então visitar é ver como estão os órfãos, isso é, aqueles que estão abandonados, as viúvas, aquelas que estão desamparadas. Isso era muito forte no século I da nossa era. Os órfãos e as viúvas. O próprio Deus, quando ele instituiu a lei de Moisés, ele disse, ó, você tem que deixar comida para os órfãos, para as viúvas, para os pobres e para os estrangeiros. Quatro classes de pessoas que Deus mandou ter um cuidado especial. Órfão, viúva, pobre e estrangeiro. Isso aqui dá uma mensagem, né, pastor? Mano, deixa para outro dia, né? Como o senhor fala. Aleluia. Mas visitar como? Nas suas tribulações. Então, quando a pessoa tiver uma necessidade, com uma angústia, com um problema, vai lá visitar ele. Às vezes não tem dinheiro, não tem ajuda financeira ou ajuda material, mas vai lá dar um abraço, vai lá orar por ele. Gente, vamos ser mais um com os outros, certo? Então, essa que é a religião pura, imaculada, que Deus ama. É o quê? Visitar os órfãos, as viúvas. Quando? Na sua fase difícil, na sua tribulação, na sua enfermidade, na sua angústia. Ok? E, outra coisa, a religião pura e imaculada. Guardar-se da corrupção do mundo. Meu Deus. Guardar-se quer dizer o quê? Separar. Sai dali! Separar-se da corrupção do mundo. O que é corrupção? É aquilo que corrói. Meu, está corrompido. Né? Esse sistema está corrompido, né? Um negócio de encanamento, vamos dizer assim. O sistema elétrico está corrompido, isso é, está corroído, vai dar problema, vai estragar. Esse mundo, o que é? Esse sistema mundano. Então, olha só, gente, quanta coisa linda Tiago deixa para nós aqui. Concluindo, nesses 8 versículos que nós lemos aqui, Tiago mostra para os cristãos o que realmente eles tinham que viver. O que eles tinham que viver? Isso é, escutando com atenção a palavra, ok? Não dando lugar à ira, rejeitando a imundícia, recebendo a palavra de Deus que foi neles enxertada, que é para a salvação da vida deles, salvação da alma deles, praticando a palavra e não sendo somente ouvinte. E qual é a verdadeira religião? Tá? A verdadeira religião não é evangélica, não é protestante, não é católica. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e separar-se desse mundo corrompido. Amém? Olha, Deus, olha que texto glorioso. Então, leia a carta de Tiago. Medite nesse livro de Provérbios do Novo Testamento. Muitos versículos que nós citamos no nosso dia a dia estão aqui nesse livro de Tiago. Deus não faz acepção de pessoas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Deus é o Pai das luzes, onde não há sombra, nem variação, nem mudança. Então tem muitos versículos que são para o nosso dia a dia, que está tudo aqui em Tiago, que é a carta que simboliza o livro de Provérbios do Novo Testamento. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado pela tua participação. Deus abençoe. Bom final de semana. Beijo no coração. Fique com Deus. Bom final de semana. Tchau.